Voltamos, estamos de volta e estamos aqui para falar desse aspecto de vulnerabilidade. Vulnerabilidade em que sentido? Em que eu me coloco em uma situação frágil, em que eu estou à mercê de algo. Então aqui a gente começa a abordar os desafios, né? A dinâmica do desafio mesmo da empatia, tá bom? A gente já está ali abordando, conseguiu compreender que é se colocar no lugar do outro, tem questões em que a gente se sente um pouco mais fragilizados, inseguros, essa compreensão do ser, e aí aqui a gente vai entrar nesse aspecto da vulnerabilidade agora, ó, que seria no caso de expressar emoções, pode ser intimidante devido à sensação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade em que sentido? Fragilidade. Medo, vou colocar até aqui, ó. A gente fica com medo. Medo do que, professor? Bom, a partir do momento em que você acaba se abrindo e deixando todos os seus sentimentos, suas emoções à mostra, você fica vulnerável, você fica à mercê de situações em que o outro efetivamente lhe conhece e aí você fica, e agora eu estou inseguro porque a pessoa sabe. Não, agora a pessoa sabe e a partir daí eu começo a ter atitudes um pouco mais coesas, um pouco mais coerentes e que vão me deixar um pouco mais tranquilo porque eu vou ter consciência de que os meus atos são ok, beleza? Então a gente avança mais um pouquinho. Outros desafios seriam no caso da interpretação diferente. As emoções podem ser interpretadas de maneiras diversas pelas pessoas, o que pode causar mal entendido. Isso aqui é muito importante. Opa, que eu queria grifar e não grifei. Eita, Jesus, vamos lá, que vai dar certo. Em nome de Jeová, foi. Mal entendido. Você está lá conversando com o seu colega no WhatsApp e aí você está digitando, não existe uma expressão, existem palavras. Eu achei que tu falou diferente comigo, eu achei que tu falou um tom um pouquinho, tipo, eu não gostei. Eu falei? Não, eu escrevi, eu digitei, eu estava falando normal. Mas eu achei, não tenho certeza. É tudo uma questão de interpretação, é como você acaba se expressando e como aquele entendimento, como é que chega a informação no outro que vai passar. Se eu passo aqui, gente, está aqui eu e você e eu nessa aula, e aí eu começo a falar que vocês têm que aprender porque vocês precisam prestar atenção. A interpretação de vocês vai ser tipo, nossa, o professor estava tão carrancudo, não, o professor estava tão focado, estava cobrando, sério. Depende da dinâmica, depende do direcionamento, depende do olhar, e aí, nesse caso, é o olhar do outro. Eu preciso ser o mais expressivo, o mais claro possível, para que você consiga entender de fato a mensagem. Isso pode acontecer em erros de português, no caso de uso de vírgula errada, em lugar errado, mas também acontece na expressão. Eu achei que você estava de determinada forma, eu achei. Então, tudo vai ser essa questão de como você se mostra para o outro e como é que essa informação vai chegar. É uma questão de receptor e emissor, beleza? Então a gente avança aqui mais um pouquinho, porque também tem esse manejo profissional, que seria uma questão de equilibrar a expressão emocional com postura profissional, seria uma questão essencial. Em que sentido? Emocionalmente, às vezes a gente fica vulnerável, a gente fica um pouco mais frágil, né? Então, é entender isso e como essa mensagem pode chegar no outro. Eu posso ser um pouco mais claro, posso ser um pouco mais aberto, posso ser um pouco mais expressivo, eu posso contar para vocês que está tão difícil, mas então é uma questão de conexão, é aquilo que eu estou confortável para compartilhar com o outro a partir do momento em que eu conheço o outro e que eu também vou me colocar no lugar do outro, porque às vezes é depender de, tipo, olha, tal situação não seria tão favorável para acontecer, então a gente dá um passinho atrás, mas em outros momentos a gente precisa seguir, e é nesse seguir que a gente vai encaixando as situações, tranquilo? Avança mais um pouco, não consigo avançar porque eu estou com a caneta ativada, agora sim. E aí aqui tem a compreensão empática. E como é que faz isso? Escuta ativa, escuta o outro. O que é escutar o outro? Eu estou falando aqui, recentemente um amigo meu falou, André, eu falo, mas tu não me escuta. É porque às vezes eu fico distraído, mas eu não dou atenção. O que é escuta? Mas eu estava te ouvindo. Minha mãe diz a mesma coisa. Tipo, eu estou falando e você não está me escutando. Eu estou, sim. Então, o que foi que eu falei? Pode repetir só o finalzinho? É porque às vezes a gente está presente de corpo, mas não de mente, de atenção. Escuta ativa é prestar atenção e entender efetivamente o que você está falando, o que o outro está falando. É dar atenção. Tudo bem? Avança mais um pouco, que seria no caso aqui, praticar a escuta ativa é fundamental para compreender as emoções alheias, que é o direcionamento da escuta ativa. A validação emocional, reconhecer e validar as emoções alheias, fortalece a conexão interpessoal. Aqui é mais uma questão de
escutei o outro falou, não estou me sentindo muito bem. Ah, isso é besteira. Oxe, a emoção do outro, o sentimento do outro é uma questão do outro e não cabe a mim dizer se isso é besteira ou não. Como é que você está? É buscar se importar, é buscar se colocar no lugar do outro, empatia, e não invalidar o sentimento do outro, tá bom? E aqui do outro lado, a empatia cognitiva aqui seria no aspecto intelectual, tá bom? Deixa eu até grifar aqui, por favor. E é o intelecto, tá? Vou até colocar isso aqui. Que é entender e compartilhar as emoções de outra pessoa, promove vínculos sólidos. Intelectual, cognitivo, repensamentos. Às vezes a gente tem colegas, amigos, que a gente se conecta só pelo olhar. Se eu olhar aqui para minha amiga Monique, tipo, a Monique já entendeu, ela já está sorrindo ali porque a gente já está entendendo que a gente tem conexão, a gente tem uma compreensão do outro e isso só de olhar, só de pensar, beleza? Dito isso, a gente avança mais um pouquinho porque tem um impacto, né, da expressão emocional na comunicação, que seria, no caso, a interação social. A expressão emocional afeta positivamente as interações sociais. A partir do momento em que a gente se conhece e se conecta, a gente consegue interagir melhor em sociedade. A dinâmica profissional, lembrando que aqui a gente faz uma correlação com o aspecto educacional, né, que influencia no ambiente laboral, escola, vou até colocar aqui, ó, o laboral seria trabalho, tá? Ó, trabalho. Mas como a gente está falando no aspecto escolar, aqui seria escola, tá bom? Então, essa dinâmica profissional, que seria, no caso, educacional, que a gente já escreveu anteriormente, eduque, a gente tem ali a influência nessas questões. Coesa em equipe, porque na escola a gente não está sozinho, né? Então, seria importante a gente ter esse entendimento. E, por fim, aqui que seriam as relações com os clientes, que é uma expressão efetiva pode criar laços mais fortes com os clientes. Quem são esses clientes? A gente já entendeu que a gente está falando no contexto educacional, sabendo que é social. Social, clientes, são os colegas. Aqui são os colegas, os coleguinhas. Temos esses clientes também, comunidade escolar, tá? Então, é essa dinâmica de lidar com o outro, interagir com o outro, compreendendo o outro, todo nesse contexto. Aqui a gente está falando do ambiente escolar, sim, porém você não vai ficar na escola para sempre, né, meu caro? Então a gente já faz essa compreensão de levar essa ação do ser, de se colocar à frente, protagonismo, em que você é ali quem faz acontecer, além dos aspectos do universo escolar, beleza? Avança mais um pouquinho porque já estamos chegando no fim. E é isso aí. Aqui a gente entende o papel da autenticidade, que são vínculos significativos, para promover conexões genuínas e duradouras com os coleguinhas que a gente já falou anteriormente. Elevar a moral, numa expressão autêntica, pode elevar a moral da equipe e motivar os colegas. Confiança recíproca, que é a autenticidade de promover uma base sólida da confiança, respeito mútuo. Aqui eu já vou deixar bem grifado, bem bonito para vocês. Confiança e respeito mútuo. Nossa aula consistiu em entender e se colocar no lugar do outro. Respeito mútuo, porque a partir do momento em que eu começo a desenvolver a prática de empatia, eu me coloco no lugar do outro e se esse outro também tiver a noção e a ação empática, vai ser recíproco. Então, vai ser um respeito mútuo. Além disso, a partir do momento em que eu conheço, compreendo, respeito o colega, ele também faz essa contrapartida, passa a ter uma relação de confiança. Essa confiança, ela se dá a partir do momento em que eu conheço, compreendo, respeito o outro e ele devolve isso. Temos aqui esses vínculos vínculos afetivos, né, significativos e elevação da moral, justamente nesse fortalecimento com base na confiança e no respeito. E é com base nisso que a gente encerra essa aula e vamos avançando ainda mais, porque tem mais conhecimento, mais aprendizado em que você é o protagonista da sua história. Nos vemos mais. Até lá. Enfim, só bora.